Adam Warzinski, um dos caras com maior inteligência de luta na atualidade. O que esse cara é inteligente lutando é brincadeira. Por que eu digo isso? Porque o jiu-jitsu dele é integrado. E principalmente para você que está começando, tem detalhes no jeito que ele luta, inclusive no espírito de luta dele, que é muito importante, cara. Que é muito, muito, muito importante para quem tá iniciando. Beleza? Essa luta aqui foi uma puta de uma luta, inclusive eu acho que essa foi uma das melhores lutas dos últimos tempos também, cara. Foi uma baita de uma luta. Tem mais do que técnica para aprender aqui, mas eu vou focar principalmente na performance do Adam, beleza? E eu quero que vocês acompanhem até o final para que vocês insiram isso no jogo de vocês. Se você tá começando e você não sabe quem é Adam Warzinski, você tá vendo esse vídeo, irmão, presta atenção, porque muita coisa que você vai ver ele fazendo vai ser útil para você, beleza? Bora lá! Checkmate. Both competitors have been on fire at this 2023 Pans. Really excited for this one. Felipe Andrew, 2 matches, 2 submissions so far. Adam has had quite the performance as well. He competed in the open class. Also had some great matches here in the heavyweight division. Warzinski in the half guard. Looks like he's setting up that, almost like he's setting up that old school half guard sweep with the arm underneath the shin. Felipe Andrew on top. Warzinski the half guard, or sorry, the butterfly guard master from Poland. It's been very fun watching Felipe compete in the heavyweight division this year, dropping down from super heavy. Won the 2023 Europeans and has looked incredible at the Pans. 2 fights, 2 submissions leading into this final. Yeah, Felipe with a nice crossface there. Tem um detalhe aqui importante nisso, tá? O Adam, ele é excelente e você vai perceber o tempo inteiro ele chamando, e por cima também, ele é um dos caras que mais usa o conceito de compactação, cotovelo e joelho juntos, cara. Vamos ver se a gente pega aqui rapidão pra vocês darem uma olhada. Representing Checkmate. Both competitors have been on fire at this 2023 Pans. Really excited for this one. Felipe Andrew, 2 matches, 2 submissions. Ele já chama e ele já está aqui, beleza? Com as estruturas bem juntas. Mas isso não é só por baixo. Por baixo ele faz muito bem isso. E quem normalmente joga assim, encontra mais facilidade de se defender e promove uma dificuldade de ataque para o oponente. Por quê? Porque para o cara atacar de qualquer forma, ele tem que afastar os membros da massa central. Nessa posição compacta, eu tenho mais força. Então tem aquele conceito de compactação e extensão, certo? Toda vez... O que eu quero fazer no jiu-jitsu? Isso é o sistema da coisa. Eu quero, de algum jeito, ter um controle da massa central. Então aqui, por exemplo, é o tronco. E a partir do controle da massa central, eu consigo com mais facilidade isolar os membros. Braço e perna ou a cabeça do meu oponente. Legal? É isso que eu quero fazer. Certo? Sempre. Sempre isso. Portanto, se o cara tá todo momento compacto, independente de onde for, se ele tá por baixo, se ele está passando, o cara é um cara que tá, sempre compacto, vocês vão ver isso aqui, fica difícil, tanto do guardeiro quanto do passador manipulá-lo. Problema aqui, e óbvio, todos os lutadores estão passíveis de erro e de tomar uma pior. Isso, e eu trouxe exatamente essa luta aqui, porque normalmente eu pego lutas que o cara tá vencendo, que o cara tá performando, e não necessariamente isso vai acontecer sempre. O ponto-chave é, você precisa também lidar com situações adversas. Só que, eu quero um detalhe aqui que vocês vejam no Felipe Andrew, aqui, ó. E no próprio Adam também. Acompanhe o seguinte. Adam has had quite the performance as well. He competed in the open class. Also had some great matches here in the heavyweight division. Ok. Aqui tá bom. Presta atenção no seguinte. E o que acontece muito com vocês? Vocês vão passar guarda e vocês ficam todos abertos, né? E o cara, assim como o Adam aqui, ó. O Adam tá fazendo isso aqui, ele ganha essa esgrima. A questão de ganhar a esgrima em si é... Lembra que eu falei de você acessar a massa central? Lembra disso? Perfeito. Essa é uma forma de você acessar a massa central. É com uma esgrima. Só que nada adianta
você aqui nessa situação acessar a massa central se suas costas estiverem projetadas no solo e você não tiver capacidade de girar. O que ele está querendo nessa situação é, do jeito que ele está aqui, ir pro lado, rotacionar, chegar a ficar mais embaixo do oponente e rotacionar. Por sua vez, vocês vão ver toda hora o Felipe Andrew colocando essa mão no chão e se ajustando para trás. Por quê? Se vocês me acompanham, vocês devem já estar cansados de saber das linhas. Eu sempre falo isso e eu sempre repito. Lembra? Das linhas cabeça, quadril e perna? Essas linhas conferem um certo peso no quadril. Então, todo o centro de massa, o peso está mais distribuído nessa área. Significa que se o Adam não esticar, não projetar o Felipe Andrew para cá, distribuindo o peso mais para o tronco, ele vai ter que ir para lá. Que é justamente o que eu falei, rodar para fora. Ele está tentando fazer o que a gente chama ali de uma guarda coiote, tá? Mas, se o Felipe Andrew se mantém da forma que ele está aqui, perfeito? E vai ter um detalhe da perna, vai ficar mais difícil para o Adams manipular ele. E aí a gente vai chegar, vai fechar essa conta agora. Wojcicki in the half guard. Looks like he's setting up that, almost like he's setting up that old school half guard sweep with the arm underneath the shin. Felipe Andrew on top. Wojcicki the half guard, or sorry, the butterfly guard master from Poland. It's been very fun. Perceba, o Adam, ele tá fazendo um puta de um esforço, tá? Com o braço e com a perna lá, para trazer, para conseguir fazer uma alavanca no chão e trazer o Felipe Andrew para cá. E o Felipe Andrew, sempre com as linhas mantidas, ficando pesado. Então ele não consegue desestabilizar o Felipe Andrew, certo? Porém, ele também não consegue ir tão baixo, e ele tá flexionado, que você vai ver que ele tá cotovelo e joelho, ele não consegue ir muito mais para baixo, por uma razão. Que é essa aqui, ó. Watching Felipe compete in the heavyweight division this year, dropping down from super heavy. Won the 2023 Europeans. Ó, você viu o que ele tentou fazer? Jogar pra lá, né? Beleza. And has looked incredible at the paint. Ok. Mas qual que é a questão que eu queria trazer aqui pra você? O Felipe Andrew, ele não tentou avançar. E muita gente naquela situação, pô, o cara tá esgrimado, beleza, mas eu já tô meio que ali na meia, eu tento avançar. Não. Ele se manteve pra trás, ele sempre usando a mão, se vocês perceberem, pra voltar, e olha onde é que tá a perna dele. Ela está aqui no... Ela não tá lá dentro, ela não entrou no cara. Né? Ou seja, perceba onde é que tá o joelho do Adam. Tá pra dentro. Por que eu digo isso? Porque se o cara não vai conseguir projetar você pra frente, é mais fácil para ele entrar numa meia profunda ou numa coiote que o joelho dele afunde e que ele busca lá no fundo da perna. Quando o Felipe Andrew coloca uma pressão na perna do Adam, então o Adam tá aqui, certo? A perna dele, e o Felipe Andrew tá colocando uma pressão aqui, o Adam não consegue manipular o Felipe. Ele tem muito pouca força para trazer para cá, para jogar para lá. E aí o que começa a acontecer? Ele fica extremamente pesado. E essa área de baixo aqui, assim como a área de cima, cara, fica muito difícil de manipular. Quando o Adam consegue projetar o Felipe um pouco para frente e afastar uns tantos das linhas, ele dá acesso à cabeça. E aí o que acontece? O que eu falei agora há pouco? Que se o cara está compacto, ele tem uma estrutura defensiva melhor. Quando o Adam está nessa situação e o Felipe Andrew acessa a cabeça, ele estica o Adam. Bicho, ele estica. E toda a massa central fica exposta, colocando o Adam de costas no chão. De costas no chão ele tem muito pouco recurso. Beleza? Então, o que você pode acessar disso? Quando alguém chegar numa meia profunda, quando alguém chegar ou te dar a meia, e você não estiver colocando, não tiver capacidade de colocar esse cara no chão, ele estiver confortável com uma esgrima, retorne. Deixe o seu quadril mais para trás. Retorne. Sempre se afastando, sempre tentando, cara. Não se projeta na frente do cara. Não deixa o cara nem descer para as tuas pernas. E uma forma de você fazer isso é jogar tuas pernas mesmo antes, cara. É fazer com que você caminhe com o teu joelho para abaixo do joelho do oponente e também
se for possível, abraçar a cabeça. Não necessariamente só para passar, mas para estender esse cara, porque estendido ele não tem capacidade de fazer muita coisa. And 2 fights, 2 submissions leading into this final. Yeah, Felipe with a nice crossface there, trying to pin Adams' hips, trying to get to a good position to pass. Wardzinski doing a great job of maintaining that right arm underhook. Detalhe sobre passagem aqui. Eu falei que eu não ia falar do Felipe Andrew, né? Mas o foco é realmente nele. Mas o lance é o seguinte, perceba o seguinte, você tá vendo que ele tá com o quadril quebrado. Por que a gente quebra o quadril? Porque quando a gente quebra o quadril, a gente gera uma assimetria. E numa situação dessa, qual que seria o recurso principal aqui do Adam, quando ele tá numa situação dessa, aqui, pô, totalmente de costa no chão, cabeça dominada? É fazer uma knee lever, que é inclusive o que ele faz bastante, tá? Que é uma raspagem ali. Beleza. Só que do jeito que o Felipe Andrew tá, agora o centro de massa dele tá sendo todo projetado para o quadril, todo projetado, inclusive também agora para a cabeça, né, aqui, e fica muito difícil dele manipular a perna para lá, tá? Então, o ponto-chave é, numa passagem de meia, inclusive ele pode até subir o quadril aqui, nessa situação, é interessante que esse quadril fique quebrado, do jeito que tá. Ele não tá com o quadril reto, ele não tá em cima do cara, ele não tá com os dois joelhos no chão. Perceba que esse joelho dessa perna aqui, ó, está alto, beleza? Isso é muito importante você visualizar, cara, porque isso gera uma simetria e mais pressão pro cara de baixo. Trying to make space. Nice little transition to the knee cut. Let's see if Felipe can put his hip down and secure this guard pass. Adam trying to get to his knees. Felipe driving his hips back down to the mat. Gets his 3 points. Felipe Andrew up 3-0 in this heavyweight final against Adam Wardzinski. Adam doing a good job recovering that top leg to get his guard back. But Felipe... Cara, isso aqui é incrível, velho. Porque é o seguinte, é o que eu falo, né? Cara, compactação é uma das maiores habilidades que você tem que desenvolver. Então, ó, lembra do cotovelo e joelho, ó? Próximos, cara. Ele tá sempre fechando a massa central. Ainda que ele tenha perdido, né, de um lado, assim, ele está a todo momento tentando entrar algum frame para criar espaço. E aos poucos, com o que ele tem, ele vai conseguindo. É óbvio que isso foi facilitado por causa dessa esgrima, tá? Porque com essa esgrima desse jeito, ele consegue projetar um pouco o Felipe Andrew para frente e ganha espaço embaixo. Porém, ainda assim, você vai perceber que em todo momento ele está buscando... Ele não sai dessa situação, ele não se estica tanto. To the mat, gets his 3 points. Felipe Andrew up 3-0 in this heavyweight final against Adam Wardzinski. Adam doing a good job recovering that top leg to get his guard back. But Felipe has the lead early here. Nice long step attempt by Felipe. And it looks like his pass points were called back. He is just going to get an advantage for that pass attempt. Looking for another pass now. He's feeding the lapel grip. Great head position. Good pressure here from Felipe Andrew. Adam Wardzinski being coached by Lucas Leitch over here. One of the best half guard players to have ever done it. Felipe Andrew continuing to try to look for that pass on top. Look at that grip that Andrew has with his right hand. Yeah, that is making things very uncomfortable for Adam. Right behind the back there, in the small of the back. It's not at the tip of the collar or lapel, it's like the middle of the back there. There's Lucas Leitch coaching his student here. I've seen a lot of this leg weave passing recently. Super effective way to pass the guard. You can eventually go to the mount. If you can beat this left-hand frame of Adam Wardzinski. Felipe adjusting that grip, making it tighter, deeper around the back. Adam trying to do whatever he can to create some space, but Felipe just such good positioning here, and he's going to try and go to the mount.
makes the transition to the mount. Felipe showing kind of like a new style of passing, unlike he did in his earlier matches where he was a lot higher and kind of more movement based. This was all pressure passing from Felipe Andrew. Yeah, we did see him get a cross choke from the mount earlier today. We'll see if he tries to go for that attack. He is up 7 points. Detalhe, tá? Em muitas circunstâncias aqui, muitos caras, inclusive talvez você, já desista. Você já fica com um placarzinho na tua cabeça. Puta, tomei 7-0. Mas o que isso representa? O que isso representa no final? Perfeito? Então, uma das coisas que eu vejo que lutador tem pouco, eu não sei se é porque ele é nórdico também, cara, o Warzinski lá, e esse povo é meio diferente de cabeça, os caras é meio durão, né, povo. E o brasileiro também é guerreiro pra caramba, só que às vezes os caras dão uma oscilada aqui, e ele não, tá? Vai até o final, cara. É isso que é o espírito de luta. Então, tomou um pau, tomou nada. 3 for the pass, 4 for the mount. Also up an advantage for that near pass attempt earlier on. Trying to feed the lapel again. Nice escape from Adam Wardzinski to get to top position. Still inside of Felipe Andrews' close guard, but avoids that dangerous mount position where Felipe has been so effective for submitting from there. Ó, Position. só uma coisa para vocês entenderem que o jiu-jitsu ele segue lógica, tá? No seguinte sentido, existe uma mecânica por trás, e é o que eu sempre tento explicar para vocês. Lembra das linhas? Ó, beleza, ok. Ele está numa montada, e ele está colocando o seu oponente de costas no chão, ou seja, a superfície de contato do cara tá maior no solo, então ele produz menos trabalho. Problema, ele tem as pernas no chão ainda, e esses pés eles fazem uma ponte, né? Eles conseguem fazer um ponto fixo de alavanca, e aí o quadril desse cara consegue se mexer. Legal? Só que, se esse cara está mais à frente, significa que as pernas, do jeito que estão aqui, ficam mais leves, porque todo o centro de massa se projeta para frente. Essa é a lógica de você, de repente, dar uma barrigada, tá? Também. E existe isso, todo mundo não tá imune a tomar uma invertida nesse sentido. Então, nessa lógica aqui, em qualquer outra também, até quando você for raspar, essa não é uma raspagem, é uma inversão, projetar o cara à frente para tentar afastar as linhas é uma boa. Então, ele ficou mais leve e a partir disso ele começa a se virar e tudo, tá? Isso é uma possibilidade de saída da montada. Uma. E eu nem sou tão fã dela, mas eu acho que é bom você pensar o seguinte: para parar um ataque, para encontrar espaço, você pode usar a desestabilização. Isso em qualquer coisa. Se você está tomando uma finalização, se o cara está passando tua guarda, você desestabilizou o oponente, ele para, ele cessa o ataque, porque ele vai precisar se reorganizar. Natural. Então a desestabilização, ela é um mecanismo de defesa. Ainda que você não saia da montada porque você desestabilizou o cara, jogando ele mais para frente, né? Você consegue muitas vezes um espaço. Então eu acho que isso é muito importante você pensar. Pô, como é que eu desestabilizo o cara daqui para ele cessar, para eu encontrar algum espaço, para eu respirar? Seguimos. Trying to feed the lapel again. Nice escape from Adam Wardzinski to get to top position. Still inside of Felipe Andrews' close guard, but avoids that dangerous mount position where Felipe has been so effective for submitting from there. Five minutes, 30 seconds left in this match. Tem um detalhe importante aqui, que eu quero trazer para vocês. 5 minutes, 30 Rápido. seconds left in Muita this gente match. às vezes não se atenta. Eu tenho isso bem explicado no Rota do Passador, como é que você abre uma guarda fechada, tá? Mas o ponto-chave é, ó, os joelhos deles estão assim, ó, porque muitas vezes vocês ficam, perceba, você fica aqui, ó, com o pé aqui e o joelho vem aqui, ó. Você abre. É assim que você deixa o joelho. Você deixa assim, ó, teus joelhos, ó, bem abertos. E o quadril do cara fica aqui, ó. Só que quando o joelho tá aberto, aqui ele não tá, né? E o quadril do cara tá aqui, o quadril do cara tem espaço para se mover para um lado e para o outro, ele consegue angular. Quando você fecha o quadril do cara, meio que uma adução no quadril do cara, com os joelhos, ele tem menos capacidade de mobilização de quadril. E o que o cara que tá de baixo precisa para começar a angular e criar ataque? A mobilidade de quadril. Muito, tá? É óbvio que ele vai trabalhar a postura e tudo. Porém, a mobilidade de quadril é importante. Então você cessa um pouco essa mobilidade de quadril, você tira isso do cara. Perfeito?
entre outras coisas. O quadril também fica um pouco mais alto, mas não é o caso. Então, essa é uma estratégia boa para você minar um pouco o cara quando ele tá na guarda fechada tentando te atacar. Felipe Andrew, Adam Wardzinski. Andrew up 7-0. Wardzinski in the closed guard of Felipe Andrew. And this is where Felipe can get really dangerous. Once there's disconnection made, he shoots up those triangles, uses the opportunity to sweep to come back up on top, gets another 2 points. Yeah, I think Adam recognized the danger there. Didn't want any part of it. Felipe uses that to sweep. Uses that shallow lasso, shoots the triangle, but then opted to use it to sweep instead. Now, here's what I was talking about. Felipe likes to kind of step in and out pass. A lot more movement-based passing than we saw him execute against Wardzinski earlier on in the match. Cara, vocês conseguem ver que a todo momento ele tá se conectado? Ele tá conectado, ele tá compacto. A todo instante ele tá compacto. E tem uma função também nisso. Então, ele tá compacto e ele não se estica tanto. Ele espera, muitas vezes ele caminha pro cara para fazer as pegadas dele. E, nisso que o cara se aproxima, o que sobra? Os pés já estão ali. Os ganchos, né? Os ganchos, as esgrimas. E os ganchos, tanto também a esgrima é um gancho, tá? A esgrima é um gancho, é um recurso, é um mecanismo de controle. É para evitar que o cara saia, e se mantenha numa condição e saia. E a partir disso eu uso as alavancas para manipular. É basicamente o que ele faz, tá? Como se fosse um anzol. 9 points with about 4 minutes and 35 seconds left in this heavyweight final. Did have 2 submissions leading into this match. And really taking it to Adam Wardzinski here. Adam has also looked incredible, the 2023 Pans. Você percebeu isso aqui, cara? É isso que eu quero trazer pra vocês. Ó, olha isso aqui. O cara não vai igual você, que é faixa branca, que vai igual maluco aqui, ó, querendo ir lá pegar, ó. Não, o passador ele precisa para passar de conexão. O próprio passador às vezes se conecta. É óbvio que tem outras estratégias também para você fazer isso, mas eu quero trazer esse do Adam, que é o seguinte, olha o que o cara faz. Você vai perceber que o Felipe Andrew caminha e, sem muito esforço, o Adam vai e coloca um gancho. Ele engancha as pernas do Felipe aqui. Tá? Sem muito. E aí, a partir disso, como o Felipe não pode ir para trás, ele vai fazendo as pegadas e jogando por baixo. Compacto, sempre compacto. Felipe up 9 points with about 4 minutes and 35 seconds left in this heavyweight final. Did have 2 submissions leading into this match. And really taking it to Adam Wardzinski here. Adam has also looked incredible. Vocês viram? Viu isso? Ó, de novo. Aqui, ó. Perfeito? Ele não foi buscar. E às vezes quando você vai buscar, você estica, né? Então se você tá aqui, ó, sentado na guarda sentada, e aí você busca, você vai tentar esticar tua perna para fazer um gancho, o que acontece? Essa estrutura que estava aqui fica livre. E outra, o cara pina tua perna no chão e passa pro lado. E aí é uma cagada. Então jogue com paciência. The 2023 Pans had some great matches in the Open, and of course some great matches in the heavyweight division. Nice little long step by Felipe. Wardzinski scooting forward. Using that reverse De La Riva grip setup. Now trying to lasso 2-on-1. He's got a great half guard sweep from this position. There it is. Nice little tilt to the side. We saw him hit that yesterday. That was, even if he wasn't able to sweep, he was able to get close enough to get collar sleeve now. But Andrew shooting that arm all the way around the head, closing the distance, and now back to that pressure passing that we saw earlier on. Wardzinski's got the butterfly hook. Look for him to sweep, as Adam Wardzinski does. Beautiful sweep by Adam Wardzinski. That is his bread and butter. He's on top now. And he's going to try to knee cut. Eu não vou nem explicar de novo, porque é basicamente isso que ele faz. Ele usa o gancho, né? Ele usa o gancho. Olha o que ele faz, cara. Ele tá todo momento criando espaço com os frames pra entrar. Então, aqui ele entrou um gancho. Aqui ele entrou um gancho, certo? Ó. Conseguiu entrar. E, com isso,
e na estrutura que ele tá, ele consegue projetar um pouco o Felipe para frente e descer um pouco, ó. Now back to that pressure pass. Beleza? Ó como é que tá a linha da cabeça e do quadril afastadas. Ok? Não é porque a cabeça está mais baixa do que o quadril só, é porque a linha está afastada também, né? E óbvio. E aí a projeção do peso vai para frente, ele fica mais leve. E a partir disso, cara, ele manipula. Percebe até que, até para chutar o cara, ele não se estica That we tanto. saw earlier on. Wardzinski's got the butterfly hook. Look for him to sweep, as Adam Wardzinski Nice, does. beautiful sweep by Adam Wardzinski. That is his bread and butter. He's on top now. And he's going to try to knee cut here against Felipe Andrew. And in this position, this could change the match entirely. He's got a knee cut position. He's got the collar. If he could pass that knee through, or even try to work a Bravo from this position, he could win this match. Yeah, 3 minutes left, plenty of time to work, trying to slide that foot out of Felipe Andrew's half guard. Felipe doing a good job with that grip with his left hand on Adam's knee. That's helping him stay on his side. And you can see Adam gripping Felipe's sleeve. He's going to try and break that grip and go forward. Nice job by Felipe coming up to his knees. We'll see if Adam's able to try to attack the back. Adam with the collar, pulls him back down. Nice Felipe spinning escape by out. Felipe Wow. gets right back to. Percebeu de novo? Olha o cotovelo e o joelho, sempre, cara, na passagem, sempre, em todo instante. E aqui ele tá fazendo um mecanismo lá que eu já falei para vocês, na própria análise do Tainan ontem, que é projetar. Aqui ele não vem com a mão, depois ele vem, mas com o próprio joelho aqui, ele tá tentando ir nas extremidades para fazer com que o cara tá assim na emborcada, o cara tá assim na emborcada, certo? Ó. Aqui e o pé dele, certo? Se eu for mais perto da extremidade e colocar força, a perna dele desce e o quadril sobe. O quadril subiu, fica todas as costas e o quadril exposto para dominar. Legal? Eu expliquei melhor isso lá no vídeo do Tainan, da análise do Tainan, veja. Guard, and he is still up 7 points with 2:30 left in this heavyweight final. Percebeu? Ó, perna no controle aqui na extremidade. Isso com qualquer coisa, porque no ponto máximo da extremidade aqui é onde eu tenho o maior braço de alavanca. Eu empurro ele para o chão, o quadril sobe. E aqui, com o quadril aqui, eu mantenho e eu consigo transitar para uma passagem melhor. Felipe trying to get his hips down towards the mat. Doesn't want to absorb any of this pressure from Adam Wardzinski. It's 10 seconds left in this match. Felipe Andrew up 9-2 against Adam Wardzinski. Wardzinski standing up, trying to separate the legs there, getting that knee in. Felipe, foot in the bicep, trying to sweep Wardzinski back, using that to make space. Coming up on the single is Nice Felipe. work from Felipe Andrew, finishes the sweep. But right into a butterfly guard. Wardzinski's got a prime position here to sweep. But beautiful Nice sweep job by Adam Wardzinski. Couple butterfly sweeps in this match. And he's right back into that knee cut pass. with a minute and a half to go. But look at Felipe's left hand. He's got that grip on the knee. I think that saved him from this pass not too long ago. Cara, é lindo ver como é que ele tá sempre posturado e numa situação mais ofensiva, num ciclo mais ofensivo, ele consegue projetar bem o peso. Porque aqui não tem problema você projetar o peso se está num ciclo ofensivo. Tá? O cara não vai ter tanta capacidade de te desestabilizar daqui. Tem, mas menos. Principalmente o jeito que ele tá, colocando o cara de costas no chão aqui. Tá? Adam was able to free his leg, but Felipe got up to his knees. Let's see if Adam can make up this point differential. He's trying to go straight to the mount. You can hear Lucas Leite coaching him. Go to the mount. He's going to need those points. Putting the pressure on Felipe Andrew. But even mounting at this point, he has no choice but to go for submission. He cannot be content with that. The math just doesn't add up. He's got 47 seconds. He's trying to wedge his foot
by bringing the opposite foot in. He's trying to get out. There he And he goes. goes to pass the He mount. gets the mount. Beautiful stuff from Adam Wardzinski. 3 for the pass, 4 for the mount. My math was incorrect. He's going to tie it. He's going to be 11 to 30 seconds 11. left. Oh my gosh, Adam Wardzinski just tied it up, 11 to 11, one advantage each. He can win this match, Danny What O'Donnell. a crazy end to this match. Adam Wardzinski was behind the whole time, uses those butterfly guard sweeps, passes right to the mount. It's 11 points apiece. 10 seconds left. Adam in mount. He needs to try to go for a submission. He's got the hand of the collar. He's going for the submission. He's going for it. Last seconds of the Let's see if he match. gets the advantage for it. What a match. É isso que eu falo, cara. Além da... Ele tem um jogo muito claro, o Adam. É se manter compacto a todo instante. Ele vai buscar o cara, mas na medida que ele não se expõe tanto. E quando ele tem esse acesso ao cara, ele tá sempre tentando usar principalmente os ganchos para desestabilizar esse cara, né? Para projetar esse cara à frente, para afastar as linhas, para não deixar que esse cara se afaste. A partir disso, ele tem um jogo muito claro. Ele vai, faz uma butterfly, ou se ele não consegue fazer uma butterfly, como ele tá compacto, ele joga o cara, ele já consegue um acesso à perna e projeta o cara pro chão. Quando ele tá por cima, ele também é muito compacto no jogo, o que facilita essa passagem por dentro, no money cut, numa split squat, tá? Ele tem esse jogo mais conciso, mas extremamente eficiente e inteligente. E além disso, um emocional, cara, porque você imagina, o cara tá tomando de 11-2, ele tava tomando, né? Em 1 minuto e 50 pra acabar, 40, eu acho. Meu irmão, ele virou. Quantas vezes você vê isso aí? Normalmente o cara cede, já me ferrei, no 50 não já era, né? Então esse aqui é um puta no ensinamento, não no ponto de vista só técnico, mas emocional. Jiu-jitsu acaba, meu irmão, a luta acaba quando acaba, entendeu? E se você tá tomando um ponto não, isso não representa muita coisa, óbvio que na competição sim. Mas na tua academia não, velho. Jiu-jitsu é feito pra finalizar. O ponto representa um nível de dominância. Mas se ele não te pegou, o que tá acontecendo? Ele tá só fazendo ponto. E você fica com um placarzinho na cabeça. Tira isso da tua cabeça. Legal? Se esse vídeo fez sentido pra você, se gostou dessa análise, quer aprender comigo, todos os meus cursos estão aqui nos links abaixo. Preço ridículo e barato. Acesso vitalício. Entra e seja feliz para aprender. Mesmo que você esteja agora, começou, sei lá, tem 3 semanas no jiu-jitsu, os cursos são para vocês também, tá bem? Vamos seguir e tamo junto. Ossa!